Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, no seu Rádio Clube de Angra. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores, o programa da sua rádio que leva até si a atualidade da Diocese açoriana. Tiveram lugar ontem, sábado, na Ilha do Faial, as Jornadas Diocesanas de Saúde Mental, uma iniciativa que resulta da parceria entre a Ouvidoria do Faial e a Pastoral Social de que é representante Vitória Furtado. Trata-se de combater aqui o estigma e a discriminação associada à doença mental e alertar todos os açorianos para a dimensão dos problemas de saúde mental e os riscos que estão associados, quer a nível pessoal, familiar, social e económico, que muitas vezes estão associados a situações de ausência de cuidados adequados, com o objetivo também de reforçar a comunicação interilhas. Daí é que a aposta foi realizar aqui no Grupo Central, na Ilha do Faial. A exposição e esclarecimento ficaram a cargo da psicóloga clínica e presidente da Encontrar-se, Associação para a Promoção da Saúde Mental, Filipa Palha. Eu preparei aquilo que são os desafios, os obstáculos, as oportunidades que neste momento temos nesta importante área da saúde. Todo o conhecimento científico que nos permite ter esperança relativamente àquilo que é a recuperação de um problema de saúde mental, tudo aquilo que são as boas práticas, e apelei àquilo que tem sido um dos maiores obstáculos, que no fundo acaba por ser o estigma, não só do ponto de vista da experiência pessoal, como da experiência social, e que depois se traduz também em questões políticas e estruturais, quer na distribuição dos recursos, quer nas próprias estruturas dos cuidados de saúde mental, e que com isso nós consigamos verdadeiramente tratar de forma adequada um tipo de doença que até agora tem sido maioritariamente tratado de uma forma insuficiente. Quanto à adesão, essa superou todas as expectativas. Eu fiquei surpreendidíssima em ver a casa cheia, quer de profissionais e técnicos de saúde mental, quer de representantes das entidades responsáveis, quer a Segurança Social, quer a Saúde, quer o Governo Regional, e, portanto, o Diretor-Geral da Saúde, representante do Presidente da Câmara, enfim, a parte política, a parte social e a parte técnica, portanto, isto era o conjunto ideal de todos os atores que podem fazer a mudança. As Jornadas da Saúde Mental, uma iniciativa a repetir que teve lugar no passado sábado na Horta. No passado domingo, a Ouvidoria das Capelas assinalou mais um Dia do Romeiro, uma celebração já habitual organizada pelos 7 ranchos de romeiros da Ouvidoria. O coordenador do Movimento de Romeiros, João Carlos Leite, explica esta celebração. Este ano, o Dia do Romeiro juntou cerca de 250 romeiros, um número mais expressivo do que no último ano, mas que, ainda assim, fica aquém das expectativas. O Dia do Romeiro acontece anualmente no terceiro domingo após a Páscoa. Este ano teve como mote a frase do Papa Francisco
queremos ser ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença. O Espírito Santo esteve em destaque este fim de semana na ilha de São Jorge. A iniciativa é promovida pelo diretor diocesano da Pastoral da Cultura, o padre Ricardo Tavares. O culto ao Espírito Santo é muito representativo nos Açores, mas nas Ilhas do Triângulo com especial fulgor. As tertúlias visam abordar a problemática do culto ao Divino Espírito Santo, uma realidade que nos Açores tem uma forte expressão. O Serviço Diocesano da Pastoral da Cultura quer promover o debate de forma descentralizada, reunindo a estrutura da Igreja e os leigos, de forma particular, especialistas nas várias áreas do saber. Recorde-se que a evangelização da religiosidade popular açoriana foi uma das prioridades identificadas pelo Conselho Presbiteral do passado mês de março. A 14 de maio, a partir das 14h30, os jovens do 8º ano de catequese da Ouvidoria de Ponta Delgada vão construir uma cruz de reflexão sobre as obras de misericórdia. A iniciativa Festa da Vida tem lugar no campo de São Francisco e está inserida na Semana da Vida. Os pormenores são com a colaboradora do Igreja Açores, Carmo Rodeia. A Festa da Vida pretende levar os alunos do 8º ano da catequese a refletirem sobre as 14 obras da Misericórdia. No ano santo jubilar, as paróquias de Nossa Senhora de Fátima e Santa Clara, em Ponta Delgada, desafiaram as restantes 15 paróquias da Ouvidoria para se juntarem à festa. À chegada ao campo de São Francisco, cada grupo irá receber um bocado de capa line, identifica uma obra de misericórdia e, a partir de uma situação concreta da vida real, desenvolve uma reflexão. No final, cada bocado assume uma posição no terreno e cada um integrará um puzzle que no final reconstituirá uma cruz. A iniciativa, destinada aos jovens, termina com uma missa no adro da Igreja do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Durante a tarde haverá música e os jovens são convidados a partilhar essa reflexão. Esta iniciativa conta com o apoio da Pastoral Juvenil da Ilha de São Miguel e integra-se na Semana da Vida, que tem como ponto alto o próximo dia 18 de maio, na Lagoa, com uma intervenção do Bispo de Angra sobre a exortação pós-sinodal do Papa Francisco, a alegria do amor, no dia em que se celebra a família. Fim da atualidade, passamos agora ao nosso espaço de entrevista. Hoje o nosso convidado é o padre Hélder Miranda Alexandre, é reitor do Seminário Episcopal de Angra, aliás, um dos mais jovens de sempre reitor deste seminário. Bom dia. Muito bom dia. Estamos com novos desafios no Seminário Episcopal de Angra. Sim, parece-me que o seminário tem sempre o desafio de tentar aumentar o seu número de alunos, de melhorar a qualidade de ensino, de formação, perante os desafios que a sociedade também coloca, e isso é uma constante que não nos faz parar nunca. Como é que é o seu processo até esta nomeação para reitor do seminário? Bem, foi um processo simples, fui convidado por Dom António a ir fazer a formação em Roma, em Direito Canónico, e depois quando cheguei cá fui nomeado prefeito de estudos e no ano a seguir reitor.
Como é que recebeu esta proposta, sendo um dos mais novos, se não o mais novo reitor do Seminário de Angra? Parece-me não fui o mais novo de sempre, mas recebi a proposta, o convite, com uma certa perplexidade, porque não estava à espera de ir tão depressa para este cargo, porque senti logo o peso da instituição e a responsabilidade que era a própria instituição do seminário, e também sabendo que é um lugar que também não é muito apetecível, não é tão fácil como ser pároco ou ser em que nós temos contato com as pessoas, e isso dar-nos um incentivo e uma preparação e uma atividade muito mais entusiasmante. É um trabalho muito feito no escondido, no dia-a-dia, perante uma comunidade relativamente pequena. E atenta? E atenta. Aliás, atenta internamente e externamente, porque o reitor do seminário expõe-se a todo tipo de críticas, quer positivas, quer negativas, às vezes de fora, sem se perceber bem as dificuldades que atravessamos diariamente, e também tendo consciência que o nosso trabalho nunca é perfeito, que pode ser sempre melhor. Num mundo cada vez menos espiritual, como é que se atrai os jovens e como é que se desperta esta vocação cristã? É difícil, é um desafio constante que nos tem que fazer imaginar alternativas e propostas de irmos ao encontro onde eles estão. Parece-me que recentemente também tomei a responsabilidade da Pastoral Juvenil da Ilha Terceira, e isso tem algumas vantagens, porque permite estar em contato direto com os grupos de jovens, mas sabendo que não é só aí onde eles estão. Aliás, os grupos de jovens têm uma força interessante na Terceira, mas não são sequer uma grande parte dos jovens. Não é daí que eles nos chegam? Não é sobretudo daí, não. Eles chegam-nos muito de onde menos esperamos. De realidades paroquiais, às vezes distantes, de lugares rurais que às vezes não estávamos à espera que dali surgissem vocações, e sobretudo o empenho de alguns párocos, pelo seu testemunho, a sua dedicação. Passa muito também por exemplo, dos grupos de acólitos, daquela empatia cotidiana que se faz muito no segredo, e naturalmente do exemplo dado por muitas famílias, que de facto dão um testemunho muito positivo nesse sentido. Naturalmente, portanto, os párocos são uma espécie do detetive, da pessoa que encontra se calhar essa vocação e esse talento. Com certeza, parece-me que o exemplo de um pároco é o mais importante para um jovem que vê num pároco uma possibilidade de um projeto para a sua própria vida. Os seus gestos, as suas palavras, a maneira como acolhe é absolutamente indispensável. Por muita teoria, por muitos projetos que possamos fazer no seminário de cima para baixo, isso não resulta se, a nível paroquial, não houver esta empatia, esta naturalidade de convivência e também de testemunho do próprio pároco e também do apoio da família, naturalmente. E todos os párocos têm essa sensibilidade e esse acompanhamento? E são trabalhados, entre aspas, são formados para isso? Formatos são. A sensibilidade, não gosto de fazer esse tipo de avaliações. Isso depende de cada um. Vejo alguns casos interessantes que nos entusiasmam. Padres, por exemplo, há pouco tempo, um senhor padre que já tinha uma certa idade e que na ordenação de um dos seus discípulos, de um seminarista da sua própria freguesia, onde ele era pároco, sentia-se a alegria e o entusiasmo ao chegar ao fim da vida, e ele próprio reconheceu e falou com entusiasmo de haver alguém para o substituir e de certa maneira de sentir que a sua tarefa estava concretizada, estava realizada. Nem todos têm muita sensibilidade, naturalmente, mas nós dependemos muito disso, e parece-me que há, apesar de tudo e apesar das dificuldades, muito trabalho que é feito. Os seminaristas chegam-nos maioritariamente dos meios mais rurais ou dos meios mais urbanos?
Tendencialmente dos meios mais rurais, onde há comunidades mais dedicadas, mais católicas, com maior índice de praticantes, e é de facto desses lugares onde naturalmente surgem mais vocações. As cidades, na tradição dos Açores, as cidades nunca deram muitos padres, né? Isso passa muito, sobretudo, pelos meios onde o cristianismo ainda é muito vivido socialmente. Atualmente estamos a falar de uma realidade de quantos seminaristas no Seminário Episcopal de Angra? Pois, é uma realidade pequena, a mais pequena de sempre, são 15 seminaristas apenas, o que não deve servir de drama, mas é um alerta. Não é drama porque, se compararmos com as realidades de outros seminários do país, a nossa realidade é bastante positiva. É uma tendência geral, portanto. É uma tendência geral europeia, ao contrário de outras regiões do mundo, mas a Europa está com uma decadência acentuada a nível de vocações. E depois, por outro lado, serve-nos de alerta porque permite que não, quer dizer, chama-nos a atenção para que não estejamos quietos. Temos sempre que inventar, temos sempre que criar alternativas e projetos para tentar atrair. Nós temos agora esta quinzena de oração pelas vocações, já tivemos a semana dos seminários, eu sou responsável diocesano do serviço da pastoral vocacional e parece-me que nunca estamos satisfeitos com o que já fizemos o ano passado. Queremos sempre um pouco mais que nos permita, de facto, tentar alertar para este problema e para este desafio. Não sei se concordará com um fenómeno que possivelmente estará a acontecer, que é, hoje em dia, se calhar, aqueles 15 querem efetivamente ser padres. O Seminário de Angra já viveu noutros tempos, era aliás a única instituição onde se podia estudar e muitas vezes aproveitavam-se um pouco desse estatuto para prosseguir estudos e depois não chegavam a ser ordenados. Isso era frequente, Sim, não é? efetivamente na parte final dos anos finais do seminário nunca houve muitos alunos, mesmo nas épocas áureas, porque muitos aproveitavam de facto o estudo que era dado no seminário, mas chegando ao fim ou antes dos últimos anos desistiam e seguiam outra vida, porque de facto o seminário dava esta formação académica muito importante, porque não havia nos Açores. Hoje em dia, quem entra para o seminário normalmente, não significa que sejam todos, mas normalmente chega ao fim. São rapazes que já entram mais tarde, já fizeram um discernimento mais a sério, já depois do secundário. Já têm outras alternativas de estudo, portanto... Sim, porque se vêm para o seminário é porque já pensaram bem, porque não faltam propostas por aí, sobretudo a nível da universidade e propostas profissionais aliciantes. Portanto, quando chegam ao seminário já vêm com a ideia mais ou menos clara de que é isto que querem. Naturalmente, têm necessidade de fazer formação. Falando de há 30 ou há 40 anos e comparativamente à realidade atual, vão sofrendo alterações dos conteúdos programáticos, portanto, vão se adaptando e vão se especializando, se calhar, em áreas que há 20 ou há 30 anos, se calhar um padre não tinha que ter formação nessa área. Sim, houve aqui uma mudança curricular muito grande depois do Concílio Vaticano II. A teologia mudou muito, a eclesiologia mudou muito e isso trouxe novas perspectivas, novos desafios. Inclusive, chegou-se durante a Revolução de Abril, ou naqueles anos quentes, chegou-se a ensinar política no seminário. Era uma escola que estava sempre aberta a novos desafios. Hoje em dia estamos muito mais atentos, por exemplo, às áreas das ciências humanas, psicologia, sociologia, que têm sido áreas muito valorizadas nos últimos anos, permitindo também que estejamos atentos a outras áreas de interesse para a área de formação académica, porque o padre não se forma só em teologia, ou só em Sagradas Escrituras, ou só em filosofia. Há um conjunto de ciências paralelas que de facto trazem uma formação muito mais completa, ajudam, porque ser padre hoje é difícil, exige que saibamos falar com a linguagem do mundo, sabendo falar com a gramática que as pessoas conhecem.
E estas ciências humanas são imprescindíveis e são muito importantes. Podemos dizer, portanto, que a formação na Igreja humanizou-se mais? Com certeza. Parece-me que a ideia de uma Igreja mais humana é muito mais acentuada do que era antes, porque o padre antes fazia parte de uma estrutura que estava consolidada, era um senhor de referência na paróquia, e pronto, toda a gente o respeitava, tinha um estatuto. Hoje em dia, a relação do pároco com as pessoas tem que ser outra, tem que ir ao encontro, é uma atitude de evangelização, uma atitude de estar próximo, o que torna também as atitudes e a maneira de ser do padre muito mais exigente, porque tem que estar tem que ser mais perspicaz no acompanhar as pessoas. Os cristãos também estão mais instruídos, mais exigentes. Que desafios é que encontram os nossos seminaristas atualmente? Passando por isto que acabei de dizer, encontram o desafio, eles sentem dificuldade, como também nós todos sentimos, de falarem com as pessoas, com a linguagem que as pessoas percebam, porque muitas vezes a linguagem da Igreja é hermética, é muito especializada, as pessoas ouvem uma homilia, ouvem um sermão, até gostaram, mas talvez não alcançaram toda aquela terminologia que normalmente se usa na teologia. É preciso ser-se mais direto, mais objetivo. É, claro, e parece-me que o Papa Francisco nesse aspecto trouxe-nos outro tipo de linguagem, muito mais acessível, muito mais fácil de entender, e isso é meio caminho andado, que faz com que se passe para o acolhimento, para a empatia com as pessoas, e a partir daí o desafio é constante. Até uma conversa de café pode ser um momento extraordinário de evangelização. Temos um número significativamente inferior de seminaristas relativamente às paróquias açorianas. Como é que se processa? Quais são os critérios para enviá-los para as paróquias? São eles que escolhem para onde querem, ainda enquanto seminaristas? Seminaristas. Enquanto seminaristas, nós optamos pelas paróquias que de facto dão mais formação pastoral. O seminário faz-se em 4 áreas de formação: formação humana, académica, espiritual e pastoral. E conforme as paróquias que têm mais recursos humanos, mais movimentos, isso permite de facto que eles se integrem mais facilmente nessas paróquias que também os acolhem. Em termos de programa, como é que hoje está a formação para párocos? Que áreas é que temos? Que disciplinas é que temos? Sim. Faz-se em várias áreas. 2 áreas fundamentais. Os primeiros 2 anos são feitos, aliás, há um ano propedêutico que fornece formação sobretudo em humanidades, em línguas, também discernimento vocacional, também de conhecimentos básicos do cristianismo. Depois seguem-se 2 anos de filosofia, com filosofia segundo as orientações da Igreja, a história da filosofia, e aí começam as ciências humanas. Depois segue-se sobretudo a área da teologia, 4 anos de teologia, com a teologia dogmática, a teologia fundamental, também a Sagrada Escritura, a teologia pastoral, a moral e o direito canónico. São as áreas fundamentais de um estudo num seminário. Depois aqui entram várias ciências paralelas, como a sociologia, a psicologia, mesmo a comunicação social, ou a pastoral da saúde, etc. Conforme os anos que o currículo é vasto. Não estamos a falar de horários das 9 às 5, nem das 9 às 6, estamos a falar de uma rotina diária. Como é que é o dia-a-dia de um seminarista no Seminário Episcopal de Angra? Normalmente levantam-se a 7:15, às 7:15 é um momento de oração de laudes, depois 7:30 pequeno almoço, às 8 começam as aulas. Normalmente as aulas são sempre da manhã até à 1h. 5 aulas da manhã, depois da parte da tarde, depois do almoço, tem um momento de descanso, de lazer, também de trabalhos,
E depois começa um estudo a partir das 3h30. Às 6 há um momento de meditação, de oração pessoal. Depois às 6h20 normalmente a Eucaristia. À noite o jantar, segue-se um momento também de passeio ou de trabalhos pastorais, e a partir das 8h30 o estudo novamente. Portanto, tem a tarde de estudo e a noite de estudo, terminando por volta das 11. Os nossos 15 seminaristas chegam-nos maioritariamente de que ilhas? Sobretudo São Miguel. Neste momento temos 12 seminaristas de São Miguel, um de Faial, outro da Terceira e outro das Flores. Portanto, São Miguel é de facto a ilha com mais representação, mas sempre foi na história, até pela maioria da população. Projetos a curto prazo para o Seminário Episcopal de Angra? Temos, para já, continuarmos a acompanhar e a aprofundar esta questão da formação em todas as áreas. Estamos aqui a pensar no lançamento de um novo site que permitirá, de facto, uma presença mais efetiva, mais interessante, também junto do público do mundo da internet e das áreas das redes sociais. Queremos termos formação, sobretudo através de umas jornadas de teologia pastoral que vamos começar a realizar a partir do próximo ano. E possivelmente, na sequência disso, começarmos a publicar uma revista científica, que será o objetivo, assim, são os projetos mais aliciantes para os próximos tempos, para elevar mais a questão da nossa qualidade formativa e abrirmos mais o seminário a estas áreas da ciência teológica, para que permita, no futuro, será mais longínquo, de termos, de facto, um reconhecimento curricular das áreas de formação em relação com a Universidade Católica. Podemos contar com o Padre Hélder Alexandre por muitos anos na reitoria do Seminário de Angra? Bem, e tu tens mais um ano de reitor. Dom João, para já, tende a manter os cargos. Não sei, parece-me que já tenho 6 anos. Seria interessante que houvesse outro que seguisse estes passos. Estarei disponível para continuar dar a minha colaboração. Possivelmente mais algum ano como reitor, não digo o contrário, mas é bom que haja também novas ideias, novos projetos, novos sonhos, porque esta casa também, ao mesmo tempo que é aliciante todo o seu projeto, também é um trabalho, de certa maneira, esgotante. Também humanamente a gente vai sentindo um peso também de tanto trabalho diário. Muito obrigada, Padre Hélder Miranda Alexandre, ele que é o atual reitor do Seminário Episcopal de Angra. Obrigada por ter vindo ao nosso espaço de rádio da Igreja Açores. E nós regressamos na próxima semana com mais informação e mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, no seu Rádio Clube de Angra.